Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do joio. O Senhor Jesus contou uma parábola que escancara uma verdade que muitos querem ignorar. Ele disse que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Escute isso. O joio, ele se parece com o trigo. Ele cresce como o trigo, mas ele não é o trigo. Como você pode diferenciar o joio do trigo, se os dois têm a mesma aparência? A diferença está no interior, no que está dentro. O trigo, ele tem dentro de si o fruto, enquanto o joio, ele é vazio. Por isso que nós lutamos toda quarta-feira para que você receba o Espírito Santo. Você não pode aceitar vir na reunião e sair daqui vazio. Você não pode aceitar estar dentro da igreja e continuar uma vida vazia. Você precisa e você vai receber o Espírito Santo. Amém, pessoal? Na hora da busca, você tem que determinar aqui, olha, hoje esse vazio dentro de mim acaba. Porque eu sou o trigo escolhido por Deus. Amém? O campo, Jesus explicou que é o mundo. A boa semente que foi semeada são os filhos do reino de Deus. E o joio são os filhos do reino desse mundo. Os dois crescem juntos, lado a lado. Até mesmo dentro da igreja, nós temos os filhos do reino de Deus e nós temos também aqueles que ainda estão no reino desse mundo. Tem muita gente com aparência de cristão, parece o trigo, mas o coração ainda pertence ao mundo. E isso você tem que tomar muito cuidado. Você que ainda não deixou o mundo, você está na igreja, mas você ainda carrega o mundo dentro de si, tome cuidado. Porque o mundo, ele vai querer você de volta. O mundo vai puxar você. Muitas pessoas que estavam dentro da igreja e cultivavam o mundo dentro dela, acabou voltando para o mundo. O mundo, ele sempre toma de volta aquilo que é dele. E se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que romper a sua ligação com esse mundo. Você tem que sepultar a sua velha criatura. E se entregar verdadeiramente para Deus. Amém? Os servos então perguntaram: Senhor, quer que nós arranquemos o joio agora? E o Senhor respondeu: não, deixem os dois crescerem juntos, até a hora da colheita. Sabe o que isso quer dizer? Que não é o homem que faz separação, mas é o próprio Deus, no tempo certo. E o tempo da colheita está chegando. Você crê nisso? Essa passagem mostra quão grande é a misericórdia de Deus. Deus, ele sabe que dentro da igreja tem joio, mas Deus, ele vê com misericórdia, Deus tem paciência. Deus sabia que Judas, ele era um joio, mas por que Jesus permitiu que ele crescesse ali no meio dos discípulos? Para que ele tivesse a oportunidade de se converter. Deus, ele é misericordioso e ele dá tempo para que a pessoa possa se arrepender.
Judas não se arrependeu porque não quis, mas oportunidade ele teve. Assim também Deus dá oportunidade para todos. Às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja e você fala, mas essa pessoa não é de Deus. Olha o comportamento dela. Mas Deus tem paciência. Eu já vi pessoas na igreja que ficou muito tempo e todo mundo não dava nada por aquela pessoa. De repente a pessoa despertou. De repente a pessoa despertou e pegou firme com Deus. Deus é paciente. Para você ter uma ideia, imagine Judas no inferno. Ele vai poder acusar Deus que não teve oportunidade? Que não teve tempo para se arrepender? Ninguém vai poder acusar Deus de não ter tido oportunidade ou tempo. Por isso que a misericórdia de Deus é infinita. Então ele falou, não arranque o joio, deixa os dois crescer junto. Quem sabe o joio pode se transformar. Esse vazio pode ser preenchido pelos frutos do Espírito. Mas na colheita, e vai chegar o dia da colheita, aí nós vamos separar o joio do trigo. Então você tem, até o último dia da sua vida, a oportunidade de se arrepender, de se entregar. O dia que chega o dia da colheita, aí já era. E o dia da colheita é o dia da nossa morte. É o dia que aí não resta mais tempo. Mas ainda hoje você tem oportunidade de se entregar e buscar a sua salvação. Amém? E tem mais. O Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 12, versículo 24, o que nós precisamos fazer para se tornar um verdadeiro trigo? Ele disse assim, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, aí ele dá muito fruto. Você entendeu? O verdadeiro trigo precisa morrer. Você já plantou alguma semente na sua vida? Faz uma experiência. Pega uma semente, qualquer coisa, e planta ela. Para você plantar a semente, você precisa primeiro da terra. Você vai cavar um buraco, você vai colocar a semente e vai jogar a terra em cima, não é isso? Isso não é um sepultamento? Então, a semente, ela precisa ser sepultada para que ela possa dar frutos. E o Senhor Jesus, ele usou essa analogia porque o cristão, ele só dá fruto quando ele sepulta a sua velha criatura. Enquanto você não morrer para esse mundo, você não recebe o Espírito Santo, você não tem os frutos do Espírito Santo. É necessário você morrer para as suas vontades. Você morrer para o seu orgulho, morrer para o mundo, morrer para os seus desejos. Você tem que sepultar a sua velha criatura. Você tem que entender o seguinte, aquela pessoa que você era, que você foi, aquela pessoa, quando alguém perguntar, cadê aquela pessoa? Aquela pessoa que saía com a gente, aquela pessoa que fazia isso, acontecia, aquela pessoa morreu. É isso que você tem que dizer. Aquela pessoa que eu era não existe mais. Hoje eu sou uma nova criatura. Então você tem que buscar isso. A cada dia nós temos que sepultar a nossa velha criatura, sepultar o nosso passado.
Tem gente que o passado dela ainda está vivo. Aquela criatura do passado ainda está viva. E você tem que sepultar de uma vez por todas. Você não é mais aquele homem que você era. Você não é mais aquela mulher que um dia você foi. Você agora é uma pessoa de Deus. Você hoje tem uma nova identidade. Você agora é uma nova criatura. Amém, pessoal? Tem gente querendo dar fruto, mas ainda seu passado está vivo dentro de si. Tem gente que quer resultado, mas ela não está disposta a renunciar. Tem gente que quer a glória de Deus, mas não quer carregar a cruz. Tem gente que quer milagres, mas não está disposta a obedecer. O Senhor Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, ele não é feito de aparência. Ele é feito de verdade. O joio busca as coisas materiais, as coisas desse mundo. O joio está preocupado com a aparência, com aquilo que é externo. O trigo, ele está preocupado com aquilo que é interno. O trigo, ele não é vazio. Ele não está preocupado com a aparência externa, com as coisas materiais, com as coisas desse mundo. O trigo, ele está preocupado com a sua alma. O joio, ele ama esse mundo. E o trigo, ele ama o reino de Deus. O joio vive de aparência, mas o trigo vive do altar. E agora eu te pergunto, quem é você? Você é o trigo? Você já morreu para esse mundo? Ou você é o joio? Porque a Bíblia diz que virá o tempo da colheita. Deus dará ordem aos seus anjos para fazer a colheita. E eu pergunto, você está pronto? Mateus 13, versículo 30 diz assim: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. O final do joio é ser queimado, é o fogo. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O joio vai ser queimado, mas o trigo vai ser recolhido no celeiro celestial para a eternidade. Então, agora é a hora de você morrer para esse mundo, morrer para o pecado. Você tem que morrer para o pecado, morrer para a vontade da carne, porque só o trigo morre, só o trigo frutifica. E hoje o Espírito Santo está te chamando. Desperta, seja o trigo. Olhe para dentro de você e veja se não está vazio. Olhe para dentro de você, não viva de aparência. Se entregue de fato e de verdade. Busque a sua salvação. Amém? Fiquem de pé. O joio, ele está buscando as conquistas desse mundo, a glória desse mundo. O trigo está buscando a salvação. Busque em primeiro lugar a sua salvação. Valorize a sua alma. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma. Não aceite perder a sua alma. A salvação, ela é difícil de conquistar. Exige esforço para conquistar. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos.